Segundo informações do jornal O Globo, o projeto de lei para anistiar os envolvidos nos atos do 8 de janeiro não tem chance de prosperar no Congresso. Essa é a avaliação dos principais interlocutores do governo Lula com o Judiciário. Segundo informações do jornal O Globo, o projeto de lei para anistiar os envolvidos nos atos do 8 de janeiro não tem chance de prosperar no Congresso. Essa é a avaliação dos principais interlocutores do governo Lula com o Judiciário. Integrantes do Planalto acham que a proposta não tem votos suficientes para ser aprovada. Mas Sóstenes Cavalcante, líder do PL na Câmara, diz o oposto, que o projeto tem sim o apoio necessário e anunciou que vai pedir urgência de votação. Além disso, auxiliares de Lula, que atuam na área jurídica, tipo o Bessias, o AGU é um auxiliar de Lula que atua na área jurídica e é o imbecil, afirmam que se a anistia for aprovada no Congresso, será vetada pelo petista. E se o veto for derrubado pelos parlamentares, o PT deve acionar o STF, que não vai permitir a anistia. O que é óbvio, o que já foi adiantado pelos ministros do STF, do MSTF em pré-julgamento. Em síntese, já se sabia disso. Mas isso não invalida a missão dos deputados de aprovarem a anistia. Porque tem que criar esse problema. Tem que obrigar o Lula a vetar, tem que derrubar o veto do Lula, tem que ver o que o Supremo vai falar. Porque aí fica mais escancarado aí. Não é porque, já que já perdemos, não vamos nem fazer. Não, tem que fazer. Até porque, hoje eu estou pegando no pé do presidente da Câmara, Hugo Mota, ele foi eleito prometendo para o PT que não ia colocar em votação a anistia. E prometeu para o PL que iria colocar a anistia. Eu quero saber se ele vai honrar a palavra de qual lado. Não, eu quero saber quem é mais tonto, se é o PT ou o PL. É isso que eu quero saber. Exato. Eu acho que é o PL. O Hugo Mota é o mais esperto nessa história. Claro. A pessoa, olha, você fala para mim, chega uma pessoa e fala, Pavinato, eu voto em você. Se você for heterossexual, eu falo, eu sou heterossexual. Aí vem o outro, Pavinato, eu também voto em você se você falar que você é viadão. Eu falo, eu sou viadão. Os dois votam em mim. Os dois são idiotas. Exato. O problema não sou eu. O problema são dos dois idiotas. Mas eu quero colocar uma coisa aqui, também tem que ser justo, né? Porque o que ele prometeu é que ele ia pautar. Pra quem? Pro PL. Sim, mas ele prometeu pro PT que não. Mas a notícia aqui do PT é dizendo que não vai ter. A notícia que nós lemos. A notícia que a Globo leu foi outra. Eu acho que ele vai, pelo que está escrito aqui, ele vai pautar e o PT está dizendo... Pauta lá dentro. Estamos aguardando. Quero ver a pauta lá dentro. O PT está dizendo que não vai ter os votos necessários e que se tiver, o presidente Lula vai vetar. Então, assim, parece que vai ter essa votação. Se tiver essa votação, ele cumpriu a palavra com o PL. Vai pautar? Pois é, aí o que o Sóstenes Cavalcante, líder do PL na Câmara, diz aqui? Que vai ter o apoio necessário. Pauta importante, e que vai pedir a urgência de votação. Aí nós vamos ver o que ovo tá caro, pauta importante, ô país de sacanagem. Olha, com todo respeito, dizer assim, ele prometeu que vai pautar, isso não significa nada. Porque significa apenas que ele continuou sendo um cara de pau que entregou, mostrou a contradição para trazer, que quer que seja, que ia trazer o voto de dois que são contraditórios, de dois? jogando, Nossa senhora, que fazendo uma brincadeira em relação... Ele tem OnlyFans? Se tiver, é problema dele, não me interessa o OnlyFans dele. Eu quero ver as duas pautas lá dentro. Mas só que tem um detalhe, aí é que está o detalhe. Independentemente do fato dele que ele ter prometido pautar, isso não significa nada. Porque o que já foi dito é que a estratégia está definida, que pautando ou não pautando. Se pautar for votado, não tem como ir adiante. Por qual razão? Porque vai ser vetado, se for derrubado o veto, o STF, que já se manifestou. Mas aí não é ele. Mas aí não é ele. O que ele prometeu é que ele vai pautar. Mas eu não vou passar na Você cabeça sabe de um como cara. diz aquele ditado? Sabe aquele ditado popular que fala beber sem brindar, 7 anos sem pautar? Mas aí tem um detalhe. Mas o detalhe é esse.
Porque se eu for passar a mão na cabeça de um cara que é a liderança, é um presidente da Câmara, que não está fazendo passar a cabeça nenhuma, do quê? Da pauta? que seja. Mas o cara apenas vai pautar. Não, ele pautou. A partir de agora a gente deixa como tá. Professor. Não, é uma baixaria. Esse programa tá uma baixaria. Pro PL, sim. Gente, vocês querem parar de falar de sexo, pelo amor de Deus? Isso é um programa vespertino. Que foi um erro. É um programa vespertino. Tenham dó. Foi o erro do PL. O erro do PL foi ter apostado numa bobagem como essa, ao invés de ter apostado na somatória dos números. Mas aí que tá o detalhe. Mas aí quem errou foi o PL. Ele prometeu você sabe, agora, aí eu vou ser bem delicado. Você sabe por que a direita está se ferrando? Por causa desses discursos demagógicos. Não, tudo bem, ele fez aquilo que ele quis. O que a direita quer é liderança. Ela não quer mais negociador. Sabe o que ela quer? Sabe o que ela quer? Acabou. Ela quer pauta. Não, espera. Mas é que a gente vive tempos tão sombrios que, por exemplo, no Senado sequer se pauta o processo de impeachment contra o ministro. Imagina! Então, pautar já é um os simbolismo. 81 senadores. Duvido que um tenha pauta. Então, assim, o fato dele pautar já é alguma coisa assim. Não, porque já na Câmara dos Deputados tem umas duas que tem pauta. Pauta neles. A direita está errada, eu concordo, mas, gente, ele prometeu para o PL votar nele. Quem foi que disse que ele vai pautar? Quem foi que disse que ele vai pautar? Não, isso nós vamos aguardar. Mas quem foi que disse que ele vai pautar? Foi ele que falou. Mas peraí, tal ou não tá? Não. Foi ele que falou ou foi alguém que disse que ele vai pautar? Quem disse que ele não tá? Se ninguém disse, isso não significa nada. Nada. É isso que nós estamos falando, nós vamos aguardar. A única coisa concreta que nós temos é uma só. Desliga todos os microfones. Desliga, Alemão, desliga. Desliga. Já que vocês estão falando de pauta, eu quero. Silêncio! Tá! Já que vocês estão falando de pauta, segunda. Não tá dando linha no argumento, pô. Para! Não tá dando linha no argumento, porra. Eu vou jogar água. Então, primeiro você curte, que é o preço deste programa. Quanto vale o ingresso para ver este palhaço neste picadeiro bonito? Vale uma curtida. Vale o seu like, o seu joinha, o seu gostei. Então, a sua obrigação é curtir. Se puder, comente, porque quem comenta ajuda no engajamento. Então, primeiro C é curtir, segundo C é comentar, o terceiro C, o que seria muito louvável, seria você compartilhar. Tem um link que é a setinha, uma setinha assim, meia bomba. Sabe aquela... A setinha da pipa do vovô que se esforça, você vai lá, copia o link, cola no seu Orkut, no seu Facebook, no WhatsApp, no Telegram, manda sinal de fumaça, pombo correio, não é pombo correio do banheiro, é o pombo correio que leva as mensagens, você passa para todo mundo que você gosta, para quem você não gosta, você também passa. Então, ó, curtiu, comentou, compartilhou, e se puder, se quiser, se o seu bolso comportar e se seu coração assim permitir, contribua com este programa que vai substituir o Jornal Nacional. Olha que pretensão maravilhosa, hein? Se liga, ô Bonner, nós vamos derrubar o Jornal Nacional. Esta é a meta.